Ora viva! Cordiais saudações a todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Bate-Papo com a Juju. Como sabem, quem fala para vocês é a vossa Juju. Estaremos aqui hoje, mais uma vez, para tratar sobre um assunto bastante importante. Para hoje falaremos sobre o risco da simpatia versus assédio sexual. Já temos a nossa convidada em estúdio. Ela que é licenciada em Psicologia das Organizações, Rosana de Carvalho. Rosana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada a nós por ter aceito o nosso convite. Rosana, dá uma palavrinha para quem nos assiste. Olá, sejam todos bem-vindos. Espero que gostem do tema que temos para vos apresentar. Muito bem, vamos falar então sobre o risco da simpatia versus assédio sexual. Este mal que tem, de facto, afetado mulheres e homens também. Rosana de Carvalho, diga-nos então o que é simpatia e o que é assédio sexual. Bem, a simpatia é o ato de ser simpático, né? Uma pessoa simpática é aquela que transmite bem-estar, aquela que preocupa-se sobretudo com o bem-estar de outrem, né? Sim. Alguém que no meio em que estiver preocupa-se em saber, e além de saber, com atos e não só, como está a pessoa que lhe rodeia. Uma pessoa simpática preocupa-se com o bem-estar do outro, quer saber como está, como não está, quer saber o que o aflige e, sobretudo, quer tratar bem. Bem a todos. Certo. Já o assédio sexual é um infortúnio do tipo sexual. Porque o assédio é definido de muitas maneiras. O assédio é configurado por uma conduta abusiva do tipo em que eu quero insistir de alguma forma com uma finalidade a alguém. Já o assédio sexual... A finalidade desta aqui é de sexo. Sim, a finalidade do assédio sexual tem como o abusador querer ter como finalidade sexual. Sexual, sim. Porque existem assédio moral, existe assédio sexual e dentre eles tem o sexual, que tem como a finalidade o sexo, em que o abusador usa-se de métodos e tantas outras formas para abusar. Sim, tem os insultos, sim, palavras, também atos, escritos, sim, atos e tantas outras formas, né? O comportamento é do tipo querer pôr a vítima numa situação constrangedora. Sim, constrangedora, em que parece mentira, ele sente-se até bem, né? Não se preocupando com o que está a fazer a outra pessoa, porque a finalidade dele é única. Ele só quer saber nele. Sim, só quer saber o que ele quer aí, não exatamente o que está a fazer a vítima passar. Muito bem. E quais são os riscos da simpatia? Bem, a simpatia não tem exatamente riscos, né? Só que às vezes torna-se... A pessoa simpática quer transmitir alegria, quer transmitir bem-estar. O que acontece às vezes é o que recebe esses atos todos entende. A percepção dele para a simpatia da pessoa é que é errada. Sim. Porque sabemos que quando estamos a conquistar, se for para querermos ter um relacionamento mais do que amizade com alguém, temos de ser simpáticos. Mas há que perceber se essa pessoa só está a ser simpática ou está a flertar contigo. Sim. Porque nem sempre alguém está a ser simpático connosco quer uma segunda intenção. Sim. Então, não há exatamente riscos em ser simpáticos. Existe a má percepção da outra pessoa com quem estamos a ser simpáticos, porque ela acaba confundindo a nossa simpatia com outra coisa. E como separar gentileza de simpatia? Obviamente são palavras bem sinônimas, não é? Nós somos gentis, somos simpáticos. Agora, como separar isto? É assim, a simpatia da gentileza tem uma linha assim muito tênue, bem ligadas, bem conectadas. Por vezes nós queremos fazer uma gentileza do tipo, o nosso colega de trabalho está muito ocupado e eu já estou aí buscar um café ou um chá para mim.
Pergunta ao colega se quer Se alguma quer. coisa. Sim. Ok, se ele quiser que eu traga, eu trago. Eu estou a ser gentil. Eu já sou simpática, mas escolho ser gentil. Nem que eu não for simpática, mas quero fazer uma gentileza ao meu colega. Estou a ir buscar alguma coisa. Desculpa, nem todo simpático é gentil. Não, o simpático é sempre gentil. É sempre gentil, ok. Só que a pessoa que não é simpática, por vezes pode ser gentil. Muito bem. Sim, a pessoa que não é simpática, por vezes pode ser gentil. Já o simpático é sempre gentil, sempre gentil. porque faz parte do comportamento dele. Ele quer agradar as pessoas, preocupa-se com as pessoas. É esporádico esse comportamento no simpático. Ao sermos demasiadamente gentis, podemos evocar o assédio sexual? Podemos sim. Se até sermos menos gentis, a gente já invoca tudo isso, que nem por vezes é até por sermos gentis ou simpáticos, ou por vezes até a nossa silhueta. O colega achou que a colega tem alguma, um bocadinho avantajada, a colega achou que o colega, ou se não é avantajado, tem algo que chama a atenção, que cativa, e por aí fora, por coisas mínimas, muitas vezes nós somos assediados sexualmente, porque às vezes o colega comentou sobre isso e sobre aquilo, começa já a ter ideias, né? Mas não, o papel do assediador não é fácil. É um investimento. O papel do assediador não é fácil. Pessoal que nos assiste, o assunto está bem bom. Eu vou fazer mais uma questão. Quais são as precauções a tomar no local de trabalho para se defender de um assédio sexual? Bem, a firmeza é muito importante. É necessário a pessoa que está a assediar saber que se eu continuar, não vai correr bem. É necessário ele perceber que aquele a quem está a ser assediado pode de alguma forma me parar. Mas o que acontece na maior parte dos casos é o contrário, porque muitas vezes a pessoa assediada começa a se enfraquecer. Ou não tem com quem conversar, ou está com dificuldades de expor. Acaba até ficando deprimida. Sim. Tem até dificuldades de se expressar. de se expressar, de expor a situação a alguém que a possa ajudar. E vai guardando. E se ela própria não tiver, desculpem por estar sempre a falar de ela. Mas são mais as mulheres. Também, apesar de serem mais as mulheres, os homens também passam por isso. Sexual. Mas são mais as mulheres. Mas são mais as mulheres. 90% são as mulheres. A diferença é que os homens são um bocadinho menos, são mais passivos a aceitarem o assédio sexual, preferem fechar-se, né? E de alguma forma esperar que passe. Se não for passar, acaba se tornando um problema maior, no caso dos homens. Mas, voltando à pergunta, que eu esqueci um bocadinho. As precauções a tomar no local de trabalho, quando as são precauções assediados. a tomar no local de trabalho são inúmeras. Dizer antes que o assédio sexual no local de trabalho acontece de duas formas. Existe o vertical e o horizontal. O assédio vertical, como diz mesmo o nome vertical, é do tipo que é ascendente, que acontece de forma hierárquica, em que quem sofre o assédio é alguém que está num nível hierárquico mais baixo. E tem o horizontal, que o próprio nome horizontal já nos demonstra que são funcionários que estão no mesmo nível hierárquico, que parece mentira. A mais difícil de eliminar, o assédio mais difícil de eliminar é o vertical. Porque o vertical é o mais difícil porque tem a dificuldade em você rebater com o teu superior hierárquico. Como vou fazer? Como vou me comportar? Como vou dizer que tem que parar? Porque você tem de respeitar. Sim. A vítima tem de saber que tem de respeitar o meu superior. Sim. E se eu, porventura, eu vacilar ou eu não aceitar, posso perder o emprego. Tem aquele medo.
Sim, é o que torna assim mais difícil. Mais difícil. Mas não impossível, porque a maior parte das vezes há necessidade de sair dessa organização. Porque se não nos respeitam como pessoa, não existe o porquê da gente estar ali, né, de contribuir para a produtividade de uma organização que não quer contribuir para a produtividade pessoal do funcionário. Sim. Então, as precauções a tomarem, a princípio, começam com aquelas que têm que ver com a lei. Crime, porque o assédio sexual é um crime. Deturpar a imagem, humilhar a pessoa. Isso inclui crime em um monte de situações, né? Eu estou aí para trabalhar, eu estou aí para ajudar na produtividade. A empresa tem uma cultura organizacional em que o bem-estar do funcionário conta muito. Então, se eu estiver a ser assediada, eu tenho todo o direito de me queixar, eu tenho todo o direito de mostrar que não está a me fazer bem e eu não tenho por que aceitar. Então, as precauções a tomar, além de se queixar a quem de direito, né? Além de se queixar a quem de direito, você pode muito bem rebater, mostrar que não está a gostar, que tem que parar. Descontentamento. Sim, que tem que parar. Se for possível, ir questionando nos outros colegas se estão a passar pela mesma situação. Se estão a passar pela mesma coisa, ou ainda porque que isso está a acontecer. Sabemos muitas vezes que o abusador às vezes quer culpar a vítima. Olha. Do tipo, ou você vestes assim, ou tu falas assim para mim, não tem nada a ver. Ainda fazem chantagem. Sim, com certeza. Não tem nada a ver o meu comportamento com o teu comportamento. Se eu sou simpática, se eu tenho sido simpática, é porque tem que ser assim. A cultura organizacional leva-nos a ser assim. Há a necessidade de se ser cordial no local de trabalho. O bem-estar no local de trabalho é essencial. Contribui para a melhor produção e para o bem-estar de cada um. Isso não quer dizer que eu esteja a me mostrar disponível para ser assediada. Então, as precauções a tomarem, além de se queixar criminalmente, é procurar saber por que aquilo está a acontecer, saber que tu não és culpado, né? Porque se a pessoa é simpática é porque tem que ser simpática, é porque é saudável ser simpático. E também isso já faz parte da sua essência. Sim, e se faz parte da nossa essência, às vezes é o melhor, porque muitas vezes existem pessoas que por serem assediadas sentem-se culpadas. Sim. Por ser simpática, não. Porque o assediador tem a capacidade de te pôr na condição de culpado. Por causa do ato, sim. Quando o teu comportamento é o mais saudável, o dele por ser o errado, porque muitas vezes ele sabe que o comportamento dele é o errado. Mas como ele sente-se superior àquele de quem ele está a abusar, ele sente-se no direito de achar e até de te dizer que a culpa é tua. E nem Neste sempre, caso é o assédio vertical. Sim, e nem sempre o dizer que a culpa é tua é por palavras, é por atos. Sim. Que ele vai, por exemplo, fazer alguma dizer coisa, uma palavrazinha no ouvido, só tu percebes, os colegas nem notam e você por vezes até fica a olhar para os colegas a se perguntar se ninguém viu o que acabou de acontecer. E ele vai te enclausurando, vai te encostando na parede, apenas você, os outros não estão ali a perceber, do tipo, ele já centralizou que o alvo és tu. Ou pela simpatia, principalmente, o alvo és tu. Então, eu vou investir na minha ideia de fazer sentir mal aquela pessoa, com a finalidade de sexo. Agora, e como se proceder perante um assédio sexual sem ser rude? Sabendo que há pessoas que não merecem a nossa boa educação. Então, para não sermos rudes, mal educados, como se proceder perante isto? A pessoa que está nos a abusar já não está a ser rude. Já está a ser rude. Só que às vezes nós temos... Sim, o começo é sempre do tipo pedir. Por favor, pare. Pare. Você vai pedir que pare. Se vires que está a se tornar, a bola está a crescer,
a tua bola de defesa tem que crescer continuamente também. Porque parece mentira, o único prejudicado só serás tu. Sim. A vítima, nesse caso. A única prejudicada sempre será a vítima. Então começas a procurar meios de se defender, formas de rebater o que está a acontecer contigo, né? Procura saber o comportamento do agressor. Do agressor. Sim. Por que faz isso? Porque não é saudável. Não é saudável. Muitas vezes está a assediar por alguma insegurança. Não consegue encontrar um outro meio de o fazer. As pessoas às vezes podem ser simpáticas para receberem as coisas. Muitas vezes nós achamos que... Às vezes nós estamos a ser cortejados, já vimos coisas de criança, que um rapaz que gosta de nós tem sempre brincadeira estúpida. Ou está a tirar alguma coisa, quer sempre dar-te um belisco, mas depois você vai descobrir que afinal a intenção dele contigo é outra. Então não pode fazer diferente porque não pode chegar nas calmas e querer conversar. Conquistar mesmo. Conquistar. Tem que fazer o contrário. O contrário disto. E o abusador é assim porque sente-se superior inseguro. Ou inseguro. Apesar de superior, é inseguro porque ele não consegue encontrar um outro método de chegar a alguém. Você quer ter uma relação mais do que de amizade com alguém, existem outros meios de proceder, mas o agressor não quer ter uma relação contigo. Ele quer exigir. Ele quer ter. E encontra meios diferentes do saudável para chegar até o fim. Que coisa. Infelizmente. Que situação. Para finalizar, eu e o pessoal que nos assiste, acho que gostaríamos de saber qual é a melhor decisão a se tomar nestes tipos de casos. Sair, deixar o emprego que tanto ajuda ou fazer alguma coisa para tentar contornar a situação? Primeiro, fazer alguma coisa para contornar a situação. É sempre bom saber que tentaste de todas as formas eliminar a situação pela qual estás a passar. Sim. Se o assédio sexual estiver acontecendo no local de trabalho, procura se informar procura se informar como é que a organização funciona, se tem leis que precisam recorrer. As leis até existem. Mas muitas vezes... Mas nem todas são implementadas na empresa. Sim, nem todas são implementadas na empresa. E também, por vezes, o que acontece é como encontrar as provas para tais atos. Olha. Sim, que se quereres responsabilizar criminalmente, vai ser a tua palavra contra do agressor. Então, muitas vezes, quando já vais procurando formas de querer se defender, queixando o agressor, tem de ter provas. Sim, terás de ter provas e vais te debatendo com isso, procurando formas de que o agressor seja punido. Precisa pagar. Para o agressor ser punido, precisa ser provado que ele agrediu. Porque o assédio sexual, a princípio, ele não deixa marcas físicas. Mas sim psicológicas. Deixa marcas psicológicas, as marcas emocionais que nos impedem muitas vezes de seguir. Então, se a solução for deixar o trabalho, deixe. A nossa integridade, o nosso bem-estar é mais importante do que tudo. Não adianta estar num local de trabalho em que nós não estamos bem. Porque a ideia de fazer parte de uma organização é tu ajudares a organização ajudar-te e a sociedade ir desenvolvendo-se. Porque alguém que está a passar por essas situações no local de trabalho, fora do local de trabalho, ela não vai ser diferente. Vai deixar de produzir o seu bem-estar e, por consequência, vai deixar de transmitir também bem-estar às pessoas que rodeiam lá fora. Porque vai viver em algum medo. Imaginemos que se passa por isso no trabalho, lá fora nem que alguém que já tem lhe elogiado algumas vezes tem que comportar-se de alguma forma quando ela vai duvidar daquele comportamento porque o agressor começou assim.
Quem sabe aquela pessoa que tem tratado, tem cuidado ou tem se preocupado comigo não está com a mesma intenção. E vais duvidando de todos. Acaba te traumatizando. Acaba te traumatizando, te sentindo culpada e confundindo qualquer outra intenção. E este sentimento de culpa é horrível. O sentimento de culpa me deixa totalmente constrangedor. É importante a pessoa sentir-se bem. Então eu diria que se houver necessidade de deixar de trabalhar para o bem-estar pessoal, que é o mais importante, a pessoa tem de deixar. Porque se eu não estiver bem, não tenho como trabalhar, não tenho como dar o meu contributo para que a empresa cresça. E já existem muitas formas de se defender do assédio sexual. Quais são? Né? Que além de se responder criminalmente, né? Os psicólogos também estão aí para ajudar em alguma situação. Pedir ajuda é o bem mais importante. Daí a importância de termos o psicólogo do trabalho, de termos o psicólogo no local de trabalho, porque essas situações, um psicólogo melhor do que ninguém vai te orientar. Sim. Te orientar até a queixar para que essa pessoa responda criminalmente. Saber quais são as questões que levam alguém a agredir o colega, a agredir alguém na rua, de tal modo. Quando falam em agressão, não é só do tipo física. De levar porrada, né? Por vezes, verbal. Uma falinha mansa também é agressão, porque você não quer ouvir. Você insiste em dizer, mas eu não quero ouvir. Então eu aconselho que se o assédio sexual estiver acontecendo no local de trabalho, tente por algum meio não se demitir ainda. Tente por algum meio procurar ajudas. Procurar respostas para saber o porquê que está a acontecer, quem é a pessoa que te está a agredir. Se ainda assim continuar, para o teu bem-estar, deixe mesmo de trabalhar. Deixe de trabalhar. Deixe de trabalhar. Doutora, dá um conselho para quem está a passar por isso, para os agressores, para as vítimas que precisam, de certa forma, sair deste pedestal. Para os agressores e para as vítimas, há uma coisa em comum: procurar ajuda. Aos dois. O agressor já tem problema psicológico. Mas ele tem de saber que está a passar por isso. Ele tem de aceitar. Aceitar. Que depois também passa para a vítima. A vítima, com as ações dos agressores, acaba tendo também problemas psicológicos. Sim. Não tem como não ter. Porque isto é uma doença. A pressão a pressão que sofre, infelizmente, leva a pessoa a se perder do normal no meio social. Você vai se distrair por coisa mínima, por nada vais parar para pensar no que tem acontecido no trabalho e tudo mais. Então eu aconselho que, se estiver a passar por algum problema de assédio sexual, procure principalmente um psicólogo organizacional. Se não tiver a princípio um psicólogo organizacional, a própria organização em si tem uma área jurídica, procure se informar e lá com certeza poderão aconselhar como se comportar e como resolver a situação. Acharão alguma forma de ajudar. Doutora Rossana, muito obrigada pela aula que tivemos hoje. Eu que agradeço. Obrigada a você que nos assistiu, a você que nos assiste constantemente. Muito obrigada pelo carinho da vossa audiência. Beijos da Juju. Para não perder este programa e nem os outros, subscreva no canal a partir do link que está a passar agora em rodapé. Voltamos na próxima edição. Cuidem-se. Beijos da Juju.